Boa noite a todos. A proposta do presente trabalho é disponibilizar uma resenha sobre o artigo A Escrita como Condição para o Ensino e Aprendizagem de História, para fins de avaliação à distância, referente à disciplina História na Educação 2, curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo CEDERJ de Niterói. A problemática envolvida no presente artigo refere-se ao trabalho de ensino e aprendizagem de história e as condições dos alunos no que tange ao domínio da leitura e da escrita. O texto apresenta uma análise pautada nos estudos da linguagem e na história da escrita. Os professores de história apontam em seus trabalhos que o ensino da disciplina a alunos que não dominam adequadamente a escrita trata-se de uma importante questão observada nas salas de aula cotidiano. Entende-se aqui tal domínio em sentido instrumental, envolvendo a competência leitora e escritora. O artigo traça um panorama sobre o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico, o SAEB. Os números do SAEB atestam a grave situação no que se refere ao domínio da escrita pelos alunos brasileiros ao término da quarta série, ou seja, a um passo das séries finais do ensino fundamental. O artigo apresenta um quadro proveniente do INEP que evidencia a construção de competências e desenvolvimento de habilidades de leitura de textos de gêneros variados em cada um dos estágios para a quarta série do ensino fundamental. Igualmente disponibiliza uma tabela comparativa de desempenho no SAEB do ano de 2005 entre a rede particular e a rede pública. A informação é apresentada em forma de percentual. Uma breve análise dos números do SAEB de 2005 revela que a insistência dos professores, em especial os da escola pública, em apontar a ausência de condições dos alunos para a aprendizagem de sua disciplina específica, que se refere ao domínio da língua escrita, é algo que não se pode ignorar na discussão do ensino de história. Existe uma premente necessidade de se resolver o problema de entrada no mundo da escrita dos alunos, bem como adequar as ações ao problema que ainda persistirá no que tange às políticas educacionais. O domínio da escrita é um pré-requisito para as aprendizagens das disciplinas escolares nas séries finais do ensino fundamental. Observa-se que a condição da escrita se conquista através de práticas sociais nas quais se está inserido. A inserção em uma cultura escrita através do letramento tem consequências cognitivas sobre os indivíduos e os grupos sociais. Chegamos aqui às considerações finais a respeito do artigo. Observa-se que a ausência de domínio da escrita pelos alunos não pode ser ignorada, sob o risco de a disciplina História se tornar cada vez mais indecifrável, mais distante dos alunos, especialmente os da rede pública de ensino. A explicação sobre o problema aponta que a alfabetização ocorrida precariamente, bem como a bagagem cultural que está distante das expectativas escolares. A escrita da história, inclusive a escolar, requer um letramento específico, já que ler e escrever sempre estão relacionados a uma escrita peculiar. Igualmente se mostra um caminho potencial para o professor de história, que assume seu papel também no ensino da linguagem escrita. O professor de história trabalha com turmas em que predominam condições de leitura e escrita precárias, presentes na maioria dos alunos das nossas escolas. Esse problema ainda persistirá há algum tempo, independentemente dos desejos de professores letrados. Nesse contexto, o aluno da rede pública poderá realizar sua formação histórica a partir de uma racionalidade mais ou menos letrada, oral ou escrita, com a contribuição de seus professores de história.